Hoje o tema da mensagem é uma nova chance. E eu gostaria de tratar esse tema, falar a respeito de uma nova chance, no sentido de ter uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo tempo e uma nova esperança. É isso que significa, nesse contexto, para nós ter uma nova chance, ter a oportunidade de experimentar de uma nova vida, de uma nova oportunidade, de um novo tempo e de uma nova esperança. Eu quero te dizer, começar te dizendo que ter uma nova chance significa receber a oportunidade de recomeçar. Significa poder corrigir a rota da vida, corrigir os caminhos, poder trilhar um novo caminho. Seria como se nós utilizássemos um botão de reset, sabe? Como se fosse um reiniciar da vida. Então, não significa que nós vamos apagar tudo o que aconteceu, mas significa que nós vamos poder corrigir. Significa que nós vamos poder nos arrepender. Significa que nós vamos poder mudar a trajetória da nossa vida. Isso tudo diz respeito ao nosso comportamento e a, de fato, o sentido da nossa vida. Então, ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade na vida, fala de arrependimento, fala também de perdão, fala de transformação e fala, sim, de esperança. Então, eu preciso te dizer nessa noite que ter uma nova chance de fato, de verdade, significa experimentar da graça de Deus. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha caído, ou mesmo que você tenha se afastado, Jesus tem sim uma nova chance para você, uma nova vida, um novo tempo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Você pode abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, eu quero ler o verso 18, 19 e 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que eu quero trazer nessa noite, o que significa o que nós acabamos de ler? Significa dizer que se houver arrependimento, você vai sim encontrar o perdão. E se houver obediência, você vai também encontrar uma vida plena no Senhor. Mas o que a palavra nos diz é que para o rebelde está reservado a espada. E que nesse contexto significa morte, sobretudo a morte espiritual. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, vai dizer: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, somente e exclusivamente em Cristo é possível ter uma nova chance de fato. Uma nova oportunidade de tomar um novo caminho só é possível se ela for dada por Cristo. Se a nova chance, se a nova oportunidade, se a nova vida for dada por Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos salvou da morte. Portanto, nos deu vida. E Ele nos deu, não qualquer vida, mas uma nova vida, agora sobre uma nova perspectiva do que é de fato viver, do que é de fato existir nessa terra e caminhar nessa terra. Em Gálatas 2, no versículo 19 e 20, vai dizer: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Portanto, o véu se rasgou com o sacrifício do Cordeiro. E nos deu, com esse sacrifício, Ele nos deu acesso ao Pai. Cristo nos entregou um Pai. Ele nos entregou um novo caminho, uma nova vida,
um novo tempo, uma nova esperança. Foi tudo isso que Ele fez por nós, nos entregando esse Pai. Ele nos mostrou a verdade. Ele nos deu a possibilidade de nós podermos nos arrepender. Ele nos deu a chance de arrependermos dos nossos pecados, de sermos perdoados e de alcançarmos a salvação, de termos o vislumbre da salvação. Em 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ou em outras versões, por suas feridas nós fomos sarados. Agora, a grande questão é, nós temos uma nova vida em Cristo, amém? Amém. Aqueles que creem, aqueles que se arrependem e se entregam a Ele, têm uma nova oportunidade. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa nova vida? Com essa nova chance, com essa nova oportunidade? Uma vez que se trata de uma única vida, a vida que Cristo nos deu é essa, a que estamos desfrutando agora, nesse momento, é a nossa única vida. Portanto, a grande questão é, o que eu estou fazendo com essa vida? Existe uma espécie de lenda urbana que diz que os gatos têm 7 vidas. Você já ouviu falar nisso? Que diz que o gato tem 7 vidas. Isso porque eles são animais muito ágeis, né? Muito sagazes. Eles se livram facilmente de perigos de morte por serem muito rápidos e muito habilidosos, né? E também, sendo o número 7 a representação de um número perfeito, aí surge essa lenda de que o gato tem 7 vidas. O que não passa de uma lenda, de uma fábula, né? Se um caminhão passar por cima de um gato, ele vai morrer, pode ter certeza. Ele vai morrer e ele não vai ressuscitar, ele só tem uma vida. Aí, dentro disso, recentemente, eu assisti um filme com os meus filhos, que se chama O Gato de Botas. Você já deve ter assistido esse filme, O Gato de Botas. Eu não cheguei a ver o filme todo, mas eu vi boa parte do filme e deu para entender a ideia central da história. Pelo fato de ele ter 7 vidas, porque ele é um gato, ele não liga para os perigos, sabe? Ele vive de forma perigosa, se expondo a todo tipo de situação, a todo tipo de perigo. Então, ele vive sem se preocupar com nada. Ele vive de forma boêmia, desregrada. Mesmo sendo o herói da história, ele não está nem aí para nada. Porque ele morre, mas aí depois ele ressuscita. Então, ele não tem por que se preocupar. Só que vivendo dessa forma tão maluca, acaba que ele perde a conta das vidas que ele já usou. E quando ele morre pela 6ª vez e fica só com uma vida, ele fica desesperado. Ele não consegue fazer mais nada. Ele paralisa, porque a morte se torna uma possibilidade real. O que eu quero dizer com isso? É só um filme, é só uma história, é só uma fábula. Mas me trouxe uma reflexão. Porque muitas pessoas se comportam como se tivessem mais de uma vida. Você já se imaginou? Você já se imaginou nessa situação? Se você tivesse mais de uma vida. Se você tivesse 7 vidas, por exemplo. Como você se comportaria? Como você agiria? Você se resguardaria como você se resguarda? Você tomaria os cuidados que você toma? Você deixaria de fazer muitas coisas que você não faz para que a sua vida seja preservada? Então, muitas vezes, não se leva em consideração a morte. E eu estou falando não somente da morte física. Mas acontece que viver como se não houvesse amanhã é não levar em consideração que o pecado leva à morte. Morte espiritual. Uma vez que o pecado nos afasta de Deus, ele nos mata. Ele rouba de nós a possibilidade de vida plena, de vida na sua essência. Em Romanos 6, 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o resultado de uma vida com pecado é uma vida sem Deus, logo, o resultado de uma vida de obediência a Deus é estar com o Senhor para todo sempre. É isso que a palavra nos diz, é isso que nós aprendemos. Jesus morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida.
Esse é o fundamento da nossa fé. Esse é o alicerce da nossa vida. A nossa nova chance, e essa vida precisa fazer jus a esse sacrifício, a essa nova chance que foi nos dada naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar, e esse gesto de amor é o que nos move, é o que nos faz querer mudar o nosso comportamento, a viver de forma a honrar o nosso Salvador, a tudo que Ele fez por nós. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e não qualquer vida, mas uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Agora, dentro disso eu gostaria de trazer um personagem para essa reflexão. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 15 em diante. Diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Só até aqui. É interessante observar a cronologia da história. O que ocorreu é que no domingo, Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, sendo ovacionado pelo povo. O povo balançava os ramos, estendia suas túnicas e bradava: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E na mesma semana, na sexta-feira, esse mesmo povo diz: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. A esperança que esse povo tinha era que Jesus os libertasse da opressão romana. E talvez, na frustração dessa esperança, talvez ao perceberem que a liberdade que Jesus anunciava era outra, e que seu reino não era desse mundo, talvez isso levou eles a fazerem o que fizeram. Então, incitados e persuadidos pelos sacerdotes, e também influenciados por esse pensamento coletivo, o povo pede que soltem Barrabás ao invés de Jesus. Então, os sacerdotes, os anciãos, aproveitam de todo esse contexto, incitam o povo, e persuadem o povo a tomar essa decisão. E é esse o personagem da nossa reflexão, Barrabás. E eu gostaria que, para essa nossa reflexão, nós nos colocássemos nesse lugar, no lugar de Barrabás. Cabe também aqui a observação de que nós lemos que Barrabás, ele havia sido entregue aos romanos por inveja. O que nos leva a crer que os sacerdotes, que agiam muito mais como políticos, não queriam confusão com Roma. Por quê? Porque todo o seu poder, todas as suas vantagens, tudo estava assegurado. Então, para que mexer com Roma? Para que arrumar confusão com Roma? Se a posição deles estava totalmente segura ali naquela situação. Então, sendo assim, um rebelde como Barrabás atrapalhava e muito esse projeto de poder, porque era alguém que causava confusão, tumulto. Mas esses sacerdotes que influenciaram o povo a pedir pela soltura de Barrabás,
Barrabás que eles antes haviam pedido para prender. Ou seja, os próprios sacerdotes queriam ver Barrabás preso anteriormente. Mas por que eles incitaram então o povo a pedir que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus? Isso porque Jesus significava para eles uma ameaça muito maior. Cristo cativou as mentes e os corações, se tornando assim uma ameaça real, muito mais perigosa aos planos políticos e religiosos. Além disso, por muitas vezes, Jesus expôs toda a hipocrisia daqueles homens. Jesus deixava aqueles homens calados, sem resposta e enfurecidos. Interessante a gente observar como a Bíblia traz conceitos e comportamentos tão atuais, né? A gente vê tramas políticas e religiosas, com a intenção de manter o poder, de manter o dinheiro, de manter os privilégios. E o povo sendo usado como massa de manobra para atender todos esses interesses. Mais atual que isso seria impossível. É como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas voltando ao nosso personagem, os evangelhos, eles retratam Barrabás da seguinte maneira, presta atenção. Em Lucas, diz que Barrabás estava condenado à morte por rebelião e homicídio. Já em Marcos, diz que Barrabás cometeu um assassinato que ocorreu durante uma rebelião. No Evangelho de João, vai dizer que Barrabás era o líder da rebelião, um bandido conhecido e também um criminoso. Então, diante dessas informações, acredita-se sim que Barrabás fazia parte de um grupo rebelde. Um grupo que era rebelde, mas era organizado. Eles se opunham veementemente ao regime romano. Esse grupo de rebeldes, eles se denominavam os zelotes. E dentro dos zelotes ainda havia um subgrupo, que se chamavam os sicários. Um grupo de homens armados com punhais, que tinham a missão de assassinar os romanos, seus inimigos, seus opositores. Essa era a missão deles. Por isso se diz que Barrabás foi preso porque matou um soldado romano, em um dos motins que os zelotes organizavam, em um dos motins que eles promoviam, né? Aliás, é curioso que zelote significa zeloso em nome de Deus. Portanto, eles agiam em nome de Deus. Eles achavam que estavam, sim, fazendo tudo o que faziam em nome do Senhor. Porque eles buscavam liberdade. Eles buscavam autonomia. Eles queriam preservar a autoridade sobre a sua terra. Eles queriam manter as suas tradições, os seus costumes, a sua religião. Eles não queriam nenhuma influência estrangeira no seu modo de viver, no seu modo de agir. Isso é típico de alguém que a gente pode chamar de rebelde. Alguém que quer total autonomia. Alguém que é orgulhoso, que não abre mão de si, que não abre mão do que acha que tem como direito. Alguém que quer independência. Também é curioso que dos 12 escolhidos por Jesus, os 12 apóstolos, um se chamava Simão, chamado Zelote. Então era alguém que pertencia a esse grupo, mas que decidiu abandonar para seguir Jesus. Alguém que viu que aquele não era o caminho, e que a verdade estava com Cristo. Que deixa de ser aquele rebelde, causador de confusão, de tumulto, e passa a seguir o caminho da verdade, passa a seguir a Jesus e os seus ensinamentos, e a sua forma de trazer a real liberdade, a real redenção e restauração daquele povo. Mas então, Barrabás era esse rebelde. Ele era um rebelde que estava condenado à morte. Mas Jesus entra na história. Cristo cruza a linha do tempo da vida de Barrabás. E por mais que pareça que foi Pilatos, ou que foram os sacerdotes, ou até mesmo que foi o povo que deu uma nova chance a Barrabás, não foi. A verdade é que Deus tinha um plano. E Barrabás estava incluído nesse plano. A vida dele preservada fazia parte do plano de Deus. Foi esse plano que salvou a humanidade. Jesus tomou o lugar de Barrabás para que assim fosse até a cruz e todo o mundo fosse impactado
com o amor de Deus. Esse era o plano. Esse foi o plano. Essa foi a consumação do plano de Deus. Então, nesse plano que salvou a humanidade, Jesus toma o lugar de Barrabás, para que assim fosse a cruz, e tudo fosse consumado naquele ato, naquela atitude de amor. Foi o plano divino que tirou Barrabás do corredor da morte, literalmente. Foi o plano de Deus que tirou Barrabás do corredor da morte. Foi o plano de salvação que poupou da execução. Foi a entrega de Jesus que deu a Barrabás uma nova chance. E nós, assim como Barrabás, também estávamos perdidos. A nossa vida estava perdida, sem esperança. Nós estávamos também condenados. Nós também rebeldes, querendo se opor ao sistema, brigar com a força do nosso braço, só causando confusão e tumulto. Éramos nós. E o que nós conseguimos com isso? Nós só conseguimos o vazio de uma cela escura, assim como Barrabás. Tudo que ele fazia, achando que estava fazendo certo, resultou somente no vazio de uma cela escura. E é isso que a nossa rebeldia causa: vazio. No fim do caminho, no fim do corredor, nós encontramos morte. Nós encontramos a existência sem Deus e o sofrimento eterno. É isso que a nossa rebeldia nos causa. Nós éramos sim rebeldes, condenados à morte, mas Cristo tomou o nosso lugar. Jesus cruzou a linha do tempo das nossas vidas e com seu plano de salvação nos deu uma nova chance, uma nova vida. E agora? Eu pergunto novamente, e agora? O que faremos com ela? O que fazemos com essa chance que nós tivemos? Com essa nova oportunidade? Eu quero te dizer nessa noite que o que o Senhor espera é que honremos o seu sacrifício, que honremos em obediência, que sigamos o caminho da verdade, que venhamos a cumprir a grande missão de anunciar a boa notícia. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. E haverá um dia que Ele voltará para nos buscar. Até lá, eu sigo servindo, obedecendo e adorando a Ele. Ninguém sabe de fato o que aconteceu com Barrabás. As Escrituras não nos falam, não nos relatam nada a respeito da vida dele. O que foi que ele fez depois de ser libertado? O que será que aconteceu com ele? Será que ele ficou por ali? Será que ele assistiu ali à crucificação de Jesus? Será que ele se entregou a Cristo? Será que ele, vendo tudo o que aconteceu, será que ele entregou a sua vida a Cristo? Ou será que ele continuou a ser um rebelde? Será que ele continuou causando tumulto, brigando com a força do próprio braço, escravo das suas opiniões, das suas convicções? O que será que aconteceu com ele? Não se sabe. Mas e nós? O que nós estamos fazendo com essa nova oportunidade, com essa nova chance? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, verso 1 e diante. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? O fato é que
Nós podemos sim experimentar de um amor incomparável, de um amor que acolhe, que perdoa, que cura, que restaura. Esse amor está disponível, nós podemos experimentar. E eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de recomeços, um Deus que perdoa e que recebe os arrependidos. A Bíblia é repleta de história de novas chances. A Bíblia é um livro de recomeços, um livro de novas oportunidades. Davi cometeu adultério e assassinato. Se arrependeu e foi perdoado. Jonas desobedeceu, ele não queria cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Ele sofreu, voltou atrás e foi instrumento do Senhor. Pedro negou Jesus, mas foi reerguido, se tornando um pilar da igreja. Paulo era um perseguidor de cristãos, mas teve um encontro sobrenatural com Jesus e se tornou o grande proclamador de Cristo. A mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada, mas Jesus cruzou o seu caminho e lhe deu uma nova chance. Nosso Deus é um Deus de recomeços. A chave para a nova vida é Cristo. Olha só, Jesus contou uma história de um jovem que quis ir embora da casa do pai. Você conhece a história, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. E o que acontece? Nessa história, esse filho mais novo, ele não queria estar mais na presença do pai. Ele não queria mais estar naquela casa. Ele não queria mais fazer parte daquela família. Ele não queria mais estar ali. Ele desejava ir embora. Ele desejava ir e conhecer o mundo e viver o mundo. Rebelde, orgulhoso, querendo autonomia, querendo independência. Ele desejava isso no seu coração. Independência, autossuficiência. Mas a história diz que depois de ter recebido aquilo que o pai havia lhe entregado como herança, o pai ter deixado que ele fosse, que ele fizesse a vontade dele, que ele fizesse o que ele queria fazer. A história nos diz que depois de ter vivido de forma completamente dissoluta e esbanjadora, ele perde tudo que o pai havia lhe entregado como herança. Ele perde absolutamente tudo. E ao se encontrar triste, sozinho e com fome, ele entende que cometeu um erro. E ele entende que longe do pai, tudo é nada. Ele entende que longe da presença do pai, ele poderia ter tudo, mas para ele aquilo significava nada. Tudo longe da presença do pai é absolutamente nada. Ele entende que o mundo que ele tanto desejou é mau, é traiçoeiro, é cruel. Ele entende que o pecado promete muitas coisas, que o pecado promete inclusive liberdade, mas entrega somente escravidão, opressão. Então, ele se arrepende de ter ido embora, e aí ele decide voltar. E quando ele decide voltar para a casa do pai, arrependido, ele vai e ele pede perdão. Mas ele acha que vai encontrar um pai rancoroso, um pai com raiva, ou até mesmo um pai vingativo, mas não. Ele encontra um pai de braços abertos, feliz em recebê-lo. Ele encontra um pai feliz em recebê-lo de volta, alegre em poder dar uma nova chance a um filho arrependido. Braços abertos, restituição, alegria em família. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Em Cristo Ele tem uma nova vida para nós, uma nova chance. Esse é o valor do arrependimento, a restauração. Admitir que errou e pedir perdão é a chance que nós temos de mudar a trajetória da nossa vida. E o céu se alegra com tal atitude. A palavra nos diz, em Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas esse pai da história também tem um filho mais velho que não foi embora, que decidiu ficar. E mesmo tendo ficado, esse filho tinha um coração que estava longe do pai. Mesmo ficando naquela casa, naquela presença, aquele filho estava magoado. Ele estava tão perdido quanto o que foi embora.
E é possível, sim, estar na casa do Pai e com o coração distante dele. Eu quero te dizer que não entender a graça, o que é a graça, é um caminho perigoso. Porque é um caminho de rancor, inclusive é um caminho de inveja. Mas esse pai, ele tem também uma nova chance, um recomeço, para um filho que está magoado, para um filho que se sente pequeno. Um filho não foi recebido por mérito. Ele não foi recebido pelo que fez ou pelo que ele não fez, porque pelo que ele fez, ele não merecia nada. Mas ele foi recebido. Mas ele foi recebido porque se arrependeu. Ele foi recebido de volta mediante o arrependimento. O outro, que tinha direito por mérito, foi ensinado que o pai ama incondicionalmente. Ele achava que tinha direito por mérito, mas ele teve uma grande lição de que o pai ama independente do que você faça ou não faça. Independentemente do que façamos, o Senhor continua nos amando e nos aguardando, nos esperando de volta. Porque nosso Deus é um Deus que restaura vidas e restitui propósitos. E nós precisamos aprender a celebrar as restaurações que Ele promove. Não fazer como o filho que ficou. Nós precisamos aprender a celebrar, a nos alegrarmos quando Ele restitui vidas, quando Ele restabelece, reergue os propósitos. Amém? Então, independente da situação que esteja vivendo, que você tenha certeza que existe uma nova vida, um novo tempo, uma nova esperança. E essa nova chance, ela se torna real, de fato, para mim e para você, na pessoa de Jesus. Talvez você desejou o mundo, e o mundo não te completou. Talvez um dia você quis conhecer o mundo, mas o mundo não te completou, não te preencheu. Talvez você esteja aqui hoje e ainda esteja com o coração dividido, desejoso por algo longe da presença do Pai. Mas eu quero te dizer que não tem nada, absolutamente nada lá, nesse lugar, longe do Pai, que possa nos preencher. Que possa preencher os vazios que estão em nós, as lacunas que existem em nós. Nada, absolutamente nada. Talvez você esteja magoado, como o filho que ficou. Talvez você esteja se sentindo rejeitado. Quem nunca se sentiu pequeno? Quem nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca se magoou? Mas Jesus também te propõe algo. Ele te propõe um novo tempo, uma renovação de alma e de espírito. Ele te propõe uma nova perspectiva, um novo olhar sobre as coisas como elas realmente são, e não como o nosso coração enganoso quer enxergar. Uma chance só é uma nova chance de verdade quando é dada por Jesus. Nós nem merecemos, isso é um fato, mas Ele é misericordioso e nos alcança com graça e com amor. Todos os dias Ele nos alcança com graça e com amor. Deus nunca desiste de nós. Que você saia essa noite daqui com essa certeza. Deus nunca desiste de nós, assim como um pai nunca desiste de um filho. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com fé, junto ao trono da graça, porque Ele tem misericórdia, Ele tem socorro. O Rei Jesus, Ele está assentado em um trono que irradia graça. Esse trono, ele jorra misericórdia. A misericórdia que nos faz ter acesso a um favor que nós não merecemos. Do alto do seu trono, da grandeza da sua majestade, Ele olha para a nossa rebeldia e tudo o que Ele mais deseja é encontrar corações arrependidos, capazes de reconhecê-lo como o único que oferece uma nova vida de verdade, uma nova chance real,
somente Ele pode oferecer. Acheguemo-nos, portanto, a esse trono, ao trono da graça. Cristo está cruzando o caminho de quem estava condenado. Nessa noite, Ele está cruzando também o nosso caminho. Ele está cruzando o caminho dos orgulhosos. Ele está cruzando a linha do tempo da vida dos que se sentem rejeitados. Todos os dias, Ele nos ama. Eu quero repetir, todos os dias Ele nos ama. E o seu amor nos faz lembrar que Ele tomou o nosso lugar naquela cruz e nos deu uma nova chance. Era para sermos nós, mas Ele tomou o nosso lugar. E todos os dias Ele toma o nosso lugar e nos dá uma nova chance. Você pode ficar de pé?